João capítulo 21 diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós estamos diante da Tua palavra, Paizinho, e oramos para que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, ó Pai. A Tua palavra tem o incrível poder, ó Deus, de consolar e confrontar, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que precisamos de Ti, Pai, precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Fala com cada um de nós nessa noite, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse no início, nós estamos aqui na outra ponta do Evangelho de João. Nós estamos aqui diante dos desdobramentos da ressurreição de Cristo Jesus. Nós, na semana passada, celebramos juntos como igreja a ressurreição de Cristo
E agora o Evangelho está narrando para nós o que aconteceu após essa ressurreição. O que aconteceu após Jesus ser entregue às autoridades, morrer naquela cruz, encarar a ira de Deus por nós, o castigo que estava destinado a nós, ele enfrentou, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. E a Bíblia, de maneira tão especial, tão graciosa, ela vai narrar alguns eventos que aconteceram após a ressurreição de Cristo Jesus. E o Evangelho de João, especialmente, vai citar 3 encontros que aconteceram após Jesus ter ressuscitado. O primeiro desses encontros foi com Maria. Jesus, até então, não foi reconhecido por ela, e de repente ele se revela e diz: é chegado o momento de eu subir aos céus, de eu estar com Deus Pai. E então Maria, em grande animação, em grande alegria, ter um encontro com o Salvador. O segundo encontro relatado no Evangelho de João é aquele encontro que os discípulos estão trancados, eles estão com medo dos líderes judeus e por isso eles estão em portas trancadas. E de repente Jesus surge no meio deles e diz: paz seja com vocês. Tomé, desacreditado daquela cena, sem crer que de fato Jesus poderia estar ali diante deles, diante dos olhos deles, diz: eu só acredito tocando nas suas feridas. E então Jesus faz com que Tomé toque nas suas feridas, nas suas chagas, e então Tomé crê em Cristo Jesus e diz: esse é o Senhor, tu és o meu Deus. E Jesus diz: Tomé, você acredita porque vê? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas acreditam. Palavra maravilhosa para nós. E agora nós temos aqui relatado no Evangelho de João um terceiro encontro. Um encontro à beira da praia. Um encontro onde tudo começou, onde os discípulos foram chamados, porque Jesus, antes mesmo de ser crucificado, ele disse aos seus discípulos: olha, depois nós vamos nos encontrar à beira do mar da Galileia. Eu tenho um encontro marcado com vocês lá. E de repente, então, aqueles discípulos voltam para a Galileia, onde tudo começou, estão ali na praia, estão ali na beira do mar. E antes de nós meditarmos nesse texto em si, eu quero fazer alguns destaques em relação ao Evangelho de João. Porque Jesus, ele é apresentado no Evangelho de João, primeiramente como o Verbo, a palavra que faz acontecer. Então, antes mesmo de João relatar todos os eventos, relatar tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério terreno, todas as suas obras, os seus milagres, as suas maravilhas, antes de nós contemplarmos esses encontros que Jesus tem ao longo da sua caminhada na terra, João, ele faz um destaque, ele assinala algo muito importante. Ele diz: este é o Verbo, ele é a palavra criadora, por meio dele, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. João está assinalando isso, está destacando isso. Ele é o Logos, Cristo é a palavra viva, ele é o Verbo criador. E no Evangelho de João, você pode perceber que uma palavra-chave também sempre estará presente. João vai apontar para Jesus como o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é aquele prometido no Antigo Testamento, anunciado pelos profetas, anunciado pelos homens que eram boca de Deus para o povo, proclamado como uma promessa que se cumpriria. E ele veio, ele se fez carne, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido do Senhor, ele é o Cristo, ele é o Messias. E os sinais que ele faz ao longo dos evangelhos são prova disso. Ele é o Filho de Deus. Mas João também, no capítulo de número 10, especialmente, ele vai relatar uma afirmação feita por Jesus maravilhosa. Jesus, ao longo do Evangelho de João, em diversas oportunidades, ele fará uma afirmação: eu sou.
eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou. O tempo todo Jesus vai trazer à tona mais traços a respeito de quem Ele é, da sua identidade. E uma das mais impactantes é aquela que João relata no capítulo de número 10. Eu sou o bom pastor. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, versículo 18, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, Jesus se apresenta como o bom pastor, e o evangelista João registra isso. Olha que maravilhoso isso. Jesus, Ele olha com amor para as suas ovelhas. Jesus, Ele se coloca na posição de pastor por aqueles os quais Ele entregaria a sua vida. Inclusive, a palavra de Deus é profética ao dizer que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas se dispersariam, fugiriam. E é exatamente isso que acontece. Quando nós olhamos para o relato dos evangelhos, da crucificação de Jesus, das autoridades espancando Jesus, surrando Jesus, nós vemos que naquele momento de maior aflição, naquele momento de sangue, de dor, os discípulos vazam embora. Apenas João fica junto do mestre até o fim. Mas os discípulos, as ovelhas, elas fogem ao ver o pastor sendo ferido. Isso se concretiza na vida de Jesus. E então nós temos aqui os desdobramentos dessa história. Nós temos no capítulo 21 do Evangelho de João um reencontro carregado dessas experiências que os discípulos viveram ao lado de Jesus, ouvindo as suas palavras, vendo os seus milagres, vendo os seus sinais, mas na hora de maior dor, na hora de maior sofrimento, na hora em que sangue foi derramado, eles fugiram. E agora estão aguardando o mestre, que disse a eles: nós temos um encontro marcado na Galileia, onde tudo começou. E esse texto maravilhoso, ele nos mostra 3 verdades sobre o bom pastor Jesus que eu quero refletir com você nessa noite. Primeiramente, o bom pastor Jesus continua se assentando com pecadores. O bom pastor Jesus continua se assentando com pecadores. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo muito peculiar, muito interessante, onde algumas pessoas organizaram uma entrevista. Essa entrevista ela começava com os pais de algumas crianças, e a segunda parte dessa entrevista era feita com os filhos. E nessa primeira parte da entrevista, os pais tinham que responder a uma simples pergunta: com quem você jantaria? Com quem você teria uma refeição à mesa? Seja vivo ou seja morto, quem você escolheria na história da humanidade para se assentar e ter uma refeição com aquela pessoa? E é muito interessante as respostas que aqueles pais dão, porque eles começam a pensar nas grandes celebridades. Eles dizem: eu me sentaria com o Elvis para ter uma refeição com ele. Ou quem sabe com o Michael Jackson, ou quem sabe com algum grande político que existiu na história da humanidade, um grande líder de alguma nação. E então aqueles pais começam a dar risada um do outro por conta das escolhas, mas as respostas deles eram sempre: eu me assentaria com aquela celebridade, aquele famoso, aquele grande líder, aquela pessoa influente, aquela pessoa que mudou tudo, aquela pessoa que ficou mundialmente conhecida. Imagina como seria grandioso se assentar à mesa e jantar com essa pessoa. E aí nós partimos para a segunda parte da entrevista, onde as crianças são chamadas para responder e os pais estão assistindo a entrevista das crianças por vídeo, uma câmera que está gravando tudo.
E a mesma pergunta é feita a essas crianças. Se você pudesse escolher uma pessoa na história da humanidade, alguém que você pudesse se assentar para ter uma refeição com essa pessoa, alguém que você pudesse tomar um lanche, comer alguma coisa com ela, um jantar, um almoço, quem você escolheria? E aquelas crianças, sem pestanejar, disseram: papai, mamãe, a minha família, eu quero estar com eles. Olha como as crianças nos ensinam, né? Quando elas foram perguntadas, elas não estavam presas aos grandiosos, aos poderosos, mas à simplicidade de ter uma refeição com aqueles que elas se assentam todos os dias. Queridos, Jesus escolhe se assentar com pecadores como eu e você. Após ter ressuscitado, Jesus não escolheu se assentar com os grandiosos, com os grandes reis, com as autoridades. Ele não quis lacrar em cima daqueles que o crucificaram, dizendo: ó, eu estou aqui, eu venci a morte, agora eu estou sentado nessa mesa, e aí? Qual é que vai ser? Sabe com quem ele se assenta? Com fujões, com aqueles que o negaram, com aqueles que o abandonaram no momento mais difícil da sua missão na terra. Jesus continua se assentando com pecadores. O bom pastor continua se assentando com as suas ovelhas. Isso é maravilhoso, porque nessa refeição que eles fazem à beira da praia, onde Jesus ele identifica ali de longe os seus discípulos, e aqueles discípulos não pescaram nada a noite inteira, e as pessoas, alguns estudiosos dizem que é justamente à noite o melhor momento para se pescar, porque é ali que você vai conseguir uma boa rede, uma rede carregada de peixes. Mas aqueles discípulos não pescaram nada, o mar não estava para peixe. De repente Jesus aparece, e então ele ordena que aqueles discípulos lancem a rede sobre o outro lado, e então nós temos uma pesca maravilhosa. Mas parece aqui que nós estamos já vendo algo que aconteceu, porque Lucas, capítulo 5, vai relatar exatamente esse mesmo milagre, quando Jesus estava à beira do mar da Galileia, convocando os seus discípulos. Isso já havia acontecido antes. E então, nesse segundo encontro, nesse reencontro, os discípulos então trazem os peixes à beira da praia. Jesus está ali com um braseiro, preparando aquela refeição, e ele diz: me deem esses peixes. E ali então ele serve pão e peixe. Mas espera aí, novamente parece que isso já aconteceu. Parece que nós estamos vivendo uma nostalgia, porque também os evangelhos, especialmente o evangelho de João, capítulo 6, vai nos mostrar Jesus multiplicando pães e peixes para uma multidão. Isso depois de ter saído do mar de Tiberíades, justamente na beira da praia do mar da Galileia. Olha só o reencontro que Jesus está promovendo com seus discípulos. Um reencontro marcado por uma refeição especial, cheia de símbolos, cheia de lembranças, cheia de recordações. E aí, inevitavelmente, eu começo a pensar na reação daqueles discípulos. Eu busco me colocar no lugar deles. Qual era a mensagem que Jesus estava tentando passar aqui? O que Jesus estava querendo dizer com tudo aquilo? E especialmente, eu tento me colocar no lugar de Pedro. Porque Pedro provavelmente estava pensando: por que voltar aqui, onde tudo começou? Por que voltar para a Galileia, na beira da praia, onde Pedro foi chamado por Jesus? Por que novamente nós não pescamos nada? O mar não estava para peixe, a noite inteira aqui a gente pescando e nada, e de repente o mestre aparece e ele repete aquele milagre da pesca maravilhosa. Por quê? Pedro deve ter olhado para aquele braseiro, para aquela fogueira à beira da praia, e sabe do que ele deve ter lembrado, meus irmãos? Do mesmo braseiro, da mesma fogueira, por meio da qual ele se aqueceu enquanto Jesus estava sendo crucificado, enquanto Jesus estava sofrendo
a entrega por mim e por você naquela cruz, Pedro também se aproximou de uma fogueira e negou a Jesus. E agora, novamente, ele está diante de um braseiro, se aquecendo, mas sendo alimentado por aquele que ele mesmo negou. Coloque-se no lugar de Pedro. Tudo que ele havia vivido com Jesus estava voltando à tona. Qual é o sentido disso? Qual é o significado por trás disso? Isso nos leva para a segunda verdade que eu quero destacar nesse texto, que o bom pastor Jesus continua sarando feridas. O bom pastor Jesus continua se assentando com pecadores. O bom pastor Jesus continua sarando feridas. 3 vezes o apóstolo Pedro negou a Jesus. Você deve se recordar, até porque os 4 evangelhos retratam essa mesma cena. Pedro negando a Jesus. João capítulo 18, Marcos capítulo 14, Mateus capítulo 26, Lucas capítulo 22, todas essas passagens retratam a mesma cena. Pedro dizendo: não conheço este homem, eu não sei do que vocês estão falando, eu não tenho parte com este Jesus, eu não sei quem ele é, eu não tenho nada a ver com ele. 3 vezes Pedro faz isso, nega a Cristo. E aí de repente, você que está com a sua Bíblia aberta na passagem que nós lemos, você vai perceber que do versículo 15 ao versículo 17, Jesus, ele também vai perguntar a Pedro 3 vezes, uma pergunta muito especial, uma questão muito especial. Ele perguntará a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? 3 vezes Jesus faz essa mesma pergunta a Pedro. E aqui, irmãos, possivelmente você já deve ter escutado alguma pregação que vai abordar no grego o que significa a forma como Pedro é interrogado por Jesus naquele momento. E nós não vamos nos aprofundar nisso, porque a verdade é que o texto fala por si só. Nós temos ali expressões intercambiáveis, ou seja, expressões que alternam pelo estilo linguístico de João, que está escrevendo aqui, mas a verdade é uma só. Jesus está fazendo uma pergunta incômoda para Pedro, por 3 vezes. Uma pergunta que atinge o âmago da sua alma, uma pergunta que atinge o mais profundo do seu ser. Pedro, você me ama? E diante da resposta de Pedro, Jesus responderá também 3 vezes com uma ordem: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, alimente os meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. Essas são as respostas de Cristo Jesus. Nós estamos diante aqui, irmãos, de uma restauração. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um reencontro muito especial, e que João, inclusive, como evangelista, ele faz questão de narrar aqui. Tanto para a vida dos leitores da sua época, do seu próprio tempo, mas também para nós. Porque Jesus continua sarando feridas. Feridas das suas ovelhas, que fugiram e se machucaram no meio do caminho. As nossas feridas. Jesus continua sarando feridas. E por fim, esse texto também revela uma outra verdade maravilhosa. O bom pastor Jesus continua compartilhando uma missão. Esse é o nosso bom pastor. Porque diante da resposta de Pedro, Jesus continua insistentemente confiando a ele uma missão muito importante: cuidar das suas ovelhas, apacentar os seus cordeiros, alimentar as suas ovelhas, e ele insistentemente continua atribuindo essa missão a Pedro. Isso
revela muito sobre Jesus. Isso revela muito sobre quem Jesus escolhe. Isso revela muito sobre quem Jesus olha com compaixão e confia uma missão para que essa pessoa possa ser bênção na vida de outras pessoas, para que essa pessoa se sinta responsável por outras pessoas. Jesus naquele momento estava restaurando o ministério de Pedro, estava restaurando o chamado de Pedro, que havia sido criticamente afetado por tudo aquilo que havia acontecido. Negação, fuga, um choro amargo ao ver Jesus sendo crucificado, e de repente, Jesus ressuscita, os encontra onde tudo começou e diz: Pedro, eu continuo confiando essa missão a você, apacenta as minhas ovelhas. E ele não para por aí, porque o texto vai nos mostrar, nos versículos seguintes, no versículo de número 18, que Jesus ele estava proferindo algo que estava para acontecer na vida de Pedro, uma profecia sobre a vida de Pedro, que quando ele era mais moço, ele se cingia e andava por onde ele queria, mas quando ele fosse velho, ele estenderia suas mãos e outro o cingiria e o levaria para onde ele não gostaria de ir. Todos nós nos identificamos um pouco com Pedro, quando nós olhamos para os evangelhos. Pedro muitas vezes é atrapalhado, ele tem ímpeto, ele quer fazer as coisas, ele é atropelado, ele faz as coisas do seu próprio jeito, ele corta a orelha do soldado. No momento ele faz uma afirmação que veio dos céus para o coração dele, para que ele confessasse a Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. No outro momento, ele não entende a dimensão do que isso significa, de que Cristo deveria ser entregue às autoridades, deveria morrer no madeiro, deveria se fazer vergonha por nós naquela cruz para que nós tivéssemos vida. Esse é Pedro. E agora Jesus está dizendo algo para ele, para esse Pedro estabanado, para esse Pedro apressado em fazer as coisas. Quando você era jovem, você fazia da forma que você queria. Você ia de um lado para o outro, você agia da maneira que você queria. Mas quando você for velho, você deverá estender as suas mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Queridos, sabe do que Jesus está falando aqui? Da morte de Pedro. A tradição diz que Pedro foi crucificado. Teve uma morte terrível. Foi crucificado, possivelmente, de cabeça para baixo, porque ele se recusou a morrer da mesma forma que o seu Salvador. Alguns estudiosos defendem isso ao olhar para a tradição, e aquilo que pode parecer uma morte terrível para o mundo, aos olhos do mundo, para nós é uma morte gloriosa, porque aponta para Cristo Jesus, e confirma aquilo que Jesus disse sobre Pedro. Jesus estava dizendo: eu estou te chamando para ser um mártir. A palavra mártir significa testemunha, ou seja, Pedro, o apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus, que o seguiu, que viu todas as suas maravilhas, ele viveu o evangelho, ele viveu o chamado de Cristo para a vida dele, a missão que Cristo confiou a ele, até a morte. Jesus não prometeu para Pedro glamour, Jesus não prometeu para Pedro holofotes. O que Jesus está prometendo aqui: Pedro, você morrerá dessa forma. Quando você for velho, é assim que as coisas acontecerão. E logo depois, Cristo diz: siga-me. Olha como essas palavras são fortes, irmãos. Jesus, naquele momento, estava confirmando aquilo que ele tinha dito ao longo dos evangelhos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, morra para si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Pedro, apóstolo, escolhido por Jesus para pastorear a igreja dos primeiros séculos, ele então enfrentaria esse destino. E essa é a passagem que nós lemos hoje. Mas o que isso muda na nossa vida? Qual o impacto disso
na minha e na sua vida. E tem algumas aplicações que eu quero conversar com você sobre esse reencontro com o bom pastor, que os discípulos vivenciaram e que nós podemos contemplar nessa noite. A primeira aplicação é: descanse no fato de que Jesus não acredita em você, Ele conhece você. Descanse no fato de que Jesus não acredita nas suas promessas, de que Jesus não acredita nos seus grandes empreendimentos, de que Jesus não acredita nas suas boas intenções. Ele conhece você. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Existem músicas que fazem um sucesso, que são as mais ouvidas, e elas vão dizer a seguinte mensagem: Deus acredita em você. Deus acredita no seu potencial. Deus acredita naquilo que você pode fazer. Isso é mentira, queridos. Deus não tem que acreditar na gente, Deus é soberano. Deus é onisciente. E no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 37, depois você pode conferir, Pedro vai dizer para Jesus: eu darei a minha vida por ti, Jesus. Cristo estava compartilhando com seus discípulos como seria a sua morte, e então Pedro toma a palavra e diz: não, eu entregarei a minha vida. Em outros momentos ele diz: a gente não vai permitir que isso aconteça. Mas Cristo vira para ele e diz: Pedro, antes mesmo que o galo cante, você me negará. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não acredita em nós. Jesus nos conhece. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. E o que significa isso? Se eu dissesse a você, para escolher os 10 melhores momentos da sua caminhada cristã, assim como os jogadores de futebol fazem, né? Principalmente os da chácara Dona Cota, eles vivem relembrando os 10 melhores momentos em campo, né? Ainda bem que tem o presbítero Omar para anotar tudo, né, Omar? Sempre dá o resumo do que aconteceu na partida, mas isso é comum. Os empresários dos jogadores costumam selecionar lances onde aquele jogador, aquele atleta, ele se destacou, ele fez um cruzamento bonito, ele fez um gol maravilhoso, e então geralmente eles têm um compilado dos 10 melhores momentos para enviar para os clubes, para o olheiro ver. E se você, como cristão, separasse os 10 melhores momentos da sua caminhada? Eu tenho uma pista do que provavelmente nós escolheríamos. Nós escolheríamos aquela oração fervorosa que nós fizemos, e a pessoa que estava precisando, ela foi consolada, ela foi confortada de uma maneira que até hoje ela é grata por nós. Nós escolheríamos aquela palavra que a gente pôde dar no trabalho, ou na escola, ou até mesmo na igreja, onde pessoas se converteram ao Evangelho, foram alcançadas por Jesus, foram alcançadas pelo Espírito Santo. Nós olhamos para aquilo e nós nos maravilhamos com aquela verdade. Nós escolheríamos o momento onde nós louvaríamos a Deus e conduziríamos a congregação a cantar, a louvar ao Senhor, e aquilo é tão sublime, aquilo é tão maravilhoso. Veja, irmãos, todos esses momentos são maravilhosos, são lindos, mas muitas vezes eles não partem da motivação certa, porque na verdade, se fosse para nós olharmos para a nossa caminhada cristã, identificarmos o momento em que nós estávamos de fato agradando a Deus, identificarmos o momento que de fato nós estávamos ali vivenciando o Evangelho, puro e simples, seriam os momentos que nós estávamos no chão, seriam os momentos que nós estávamos com a cara no chão, seriam os momentos que nós olharíamos para nós mesmos e diria: Senhor, eu sou miserável, Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Seriam os momentos que nós olharíamos para a nossa própria vida e reconheceríamos o quão pecadores nós somos,
o quão carentes da graça e do amor de Deus nós somos, para então servi-lo. Seriam os momentos em que nós, diante de Deus, bateríamos no peito, como aquele publicano da parábola, e diríamos: Senhor, sê propício a mim, pobre pecador. Esses são os momentos mais emblemáticos da nossa caminhada cristã, porque Deus nos conhece, sabe da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E é justamente isso que está acontecendo naquele reencontro entre Pedro e Jesus. Porque após 3 perguntas, Pedro diz: Tu o sabes. Tu o sabes, Jesus. Tu sabes, tu conheces o meu amor, esse amor tão vacilante, esse amor tão inconstante, esse amor tão apressado de fazer as coisas do meu próprio jeito, esse amor falho, esse amor imperfeito que eu e você nós temos, porque o nosso amor não é perfeito e completo, como é o amor de Deus por nós. A segunda aplicação é que quando você pecar, meu irmão, minha irmã, você não deve correr de Jesus, mas você deve correr para Jesus. Você não deve correr do mestre, você não deve correr do bom pastor, mas você deve correr aos braços dele. Eu e você devemos correr para Cristo Jesus. Dan Ortland, no seu livro Manso e Humilde, tem uma frase maravilhosa, uma citação em que ele diz assim: Deus ser rico em misericórdia significa que as suas regiões de mais profunda vergonha e remorso não são hotéis que a misericórdia divina visita, mas lares em que ela mora. Quando nós admitimos o nosso pecado diante de Deus, quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, Ele não se afasta de nós, Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, porque Ele é santo, Ele é perfeito em amor e graça e misericórdia, Ele nos perdoa, assim como a palavra de Deus nos diz: filhinhos, não pequem, mas caso vocês pequem, vocês têm o quê? Um advogado. E nós podemos crer nisso de todo o nosso coração. E quando nós voltamos para a passagem que nós lemos, nós vemos Pedro vivendo os desdobramentos da negação de Cristo, vivendo os desdobramentos da sua fuga, e se encontrando na beira da praia, no mar da Galileia. E qual é a afirmação que ele diz aos outros discípulos? Vou pescar. Vou pescar. Alguns pastores, eu vi recentemente uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, e isso é claro, é uma especulação, irmãos, mas quando Pedro diz vou pescar, esse vou pescar muito provavelmente estava carregado de culpa, esse vou pescar provavelmente estava carregado de ressentimento, e é como se Pedro estivesse falando assim: eu vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, eu não sirvo para ser discípulo, eu vou pescar. E os discípulos, olhando aquela cena, também o acompanham. Queridos, a nossa tendência é fugir para um mar de lamentação quando nós pecamos. A nossa tendência quando nós pecamos contra Deus é a de fugir para um mar de culpa, é de fugir para um mar de ressentimento. A nossa tendência quando nós falhamos, quando o nosso amor é vacilante, é justamente tentarmos pescar a noite toda, mas não encontrar nada. Remoer aquilo a noite toda, mas não pescar absolutamente nada. Mas sabe qual é a boa notícia que eu quero dizer nessa noite a você? Que Jesus não abre mão dos seus. Ele vai ao nosso encontro na beira da praia, e cabe a nós fazer como Pedro, correr até Ele, correr até os braços de Jesus. Muitas vezes nós temos medo de encararmos as feridas da nossa vida, as feridas da nossa caminhada cristã. E tem uma ilustração muito bonita que C.S. Lewis vai dizer no seu livro Anatomia de um Luto, onde ele vai comparar Deus com um cirurgião. E ele vai dizer que esse cirurgião,
Ele está nos ferindo naquela maca. Ele está nos ferindo naquela mesa de operação. Mas quanto mais Ele nos fere, quanto mais Ele nos opera naquela mesa, mais nós somos curados. E é por isso que nós não viramos para esse cirurgião e dizemos: pare, por favor. Mas nós sabemos que aquela cirurgia, nós sabemos que aquela operação é vida para nós, é salvação para nós. Por isso, encare as feridas, encare as lutas. Se você errou com alguém, peça perdão. Se você precisa se reconciliar com alguém, reconcilie-se ainda hoje. Se há alguma ferida aberta, peça ao Senhor para que essa ferida seja tratada em nome de Jesus. Se você precisa se submeter a algo, meu irmão, em nome de Jesus, se submeta. Porque o cirurgião quer salvar a sua vida, ele não quer condená-la. E eu sei que isso pode gerar em nós tristeza, isso pode gerar em nós desconforto. Não é fácil ser cortado, não é fácil ser operado. Mas a palavra de Deus é maravilhosa quando ela diz lá em 2 Coríntios 7:10, que a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo sim resulta em morte. Muitas vezes, quando nós olhamos para as feridas do nosso coração, na nossa caminhada cristã, aquilo não vai ser confortável, aquilo não vai ser fácil, mas é necessário. É necessário para que Deus nos trate, é necessário para que Deus sare as nossas feridas. Por isso, diante do pecado, diante da culpa, não corra, não se afaste de Jesus, corra para Jesus. E por fim, queridos, para nós concluirmos, a última aplicação para mim e para você nessa noite, diante dessa passagem maravilhosa. Nós não obedecemos para sermos amados por Deus. Nós obedecemos por sermos amados por Deus. Nós obedecemos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus, não para conseguir uma plaquinha de funcionário do mês lá no céu, não para ganhar uma estrelinha de ouro e para Deus nos olhar e dizer: você é o crente do mês. Nós obedecemos e fazemos a vontade de Deus, porque aquilo de mais sublime que poderia acontecer conosco, já aconteceu, que é o fato de nós sermos amados em Cristo Jesus, que é o fato de Jesus ter se entregado naquela cruz por nós, e nós cantamos isso aqui. Essa é a maior prova de amor, quando nós olhamos para a cruz, quando o sangue é derramado, quando os nossos pecados são perdoados, quando Cristo assume a nossa culpa, quando Cristo assume a ira de Deus por nós, nós vivemos aquilo de mais sublime que nós poderíamos viver. E é isso que nos motiva a obedecer, é isso que nos motiva a fazer a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus não para que eu seja mais amado por Ele, não para que eu seja aceito por Ele, porque quem faz isso é Cristo, é pela graça. Eu não tenho mérito nenhum, eu não consigo estrelinhas diante de Deus, eu não consigo o pódio, uma medalhinha diante de Deus, porque eu sou um pobre pecador, porque o meu amor por Ele é tão vacilante quanto o amor de Pedro, é tão incompleto quanto o amor de Pedro, mas porque eu sou amado por Ele, eu faço a vontade dEle, eu obedeço. É por isso que em João 14:21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então a pergunta que você pode fazer nessa noite, meu irmão, minha irmã, é: como eu posso colocar em prática o meu amor por Jesus? E a resposta que a palavra de Deus nos diz, a resposta que o próprio Cristo nos diz é: obedecendo a Cristo. Mas pode ser que você se pergunte: como eu obedeço a Cristo? O que eu devo fazer? Como eu devo obedecer a Jesus? E Cristo nos responde insistentemente, assim como Ele responde a Pedro: cuide das minhas ovelhas, ame e sirva os seus irmãos. O problema do seu irmão é também um problema seu. O problema
das pessoas à nossa volta também é o nosso problema. É perdoando, é pedindo perdão, é recomeçando. Sabe por quê, queridos? É impossível nós dizermos que amamos o noivo e desprezarmos a noiva. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu pelo seu rebanho. Cristo morreu pelas suas ovelhas. Cristo tem um amor maravilhoso, completo, perfeito pela sua igreja. E é por isso que nós, seus servos, suas ovelhas, a amamos também. E é por isso que nós zelamos por ela. Mas pode ser que você pense: eu amo a igreja de Cristo. Quando eu estiver no céu, será uma maravilha poder louvar a Deus. No novo céu, na nova terra, nesse mundo redimido, nós estaremos todos juntos cantando Santo, Santo, Santo. Eu amo a igreja de Cristo. Eu só tenho dificuldade com essa igreja aqui. Eu só tenho dificuldade com a igreja visível. Eu só tenho dificuldade com a denominação. Eu só tenho dificuldade com aquelas pessoas que muitas vezes tornam a minha vida mais difícil. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, diz: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Nós somos chamados a amar a noiva de Jesus. Se eu amo a Cristo, eu obedeço a Cristo, amando e servindo aos meus irmãos. Amém?